Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Para iniciar esse sermão, eu quero ler apenas um pequeno pedaço que está no versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e esse último termo, e a ganância, ou avareza, ou cobiça, que é a idolatria. Amém? Façam morrer, vamos pegar só a parte final, a cobiça, que é idolatria. Meus queridos irmãos, hoje a nossa missão aqui é falar sobre a ressurreição e o consumismo. A gente está nessa série, a ressurreição de Jesus muda todas as coisas. Encerramos o Evangelho de Marcos com a vitória retumbante de Jesus sobre a morte. E uma pergunta que ecoa do final do Evangelho de Marcos é: o que fazemos agora que nós temos o Evangelho em mãos? Agora que nos foi comunicado o Evangelho da morte e da ressurreição de Jesus. E então nós temos meditado em vários temas que surgem a partir da ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre consumismo. Talvez muitos aqui hoje não se considerem consumistas. Talvez pense que o consumismo é algo somente sobre outras pessoas. O consumista é aquela pessoa que compra sem parar, é aquela pessoa que se endivida por besteira, que não consegue pagar aquilo que compra. O consumista não sou eu, o consumista é que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que não conhecem. O consumista é aquele meu colega do trabalho, o consumista é o meu vizinho, o consumista é aquela pessoa no Instagram que vive apresentando stories para mostrar as roupas novas. O consumista dificilmente somos nós, não é verdade? Quando a gente fala consumismo, às vezes a gente até pensa: não, mas eu não sou nem rico, milionário, é aí que eu não sou consumista mesmo. Mas muitas vezes, como nós vamos perceber no sermão de hoje, o consumismo não se revela com o nome consumismo. Muitas vezes o consumismo ele chega como algum tipo de aspiração legítima, desejos, sonhos, expectativas. Às vezes ele chega como uma espécie de merecimento justo. Aquela comprinha que é só uma autoindulgência. Eu mereço. Eu trabalho para isso, né? Então, aquele automerecimento, aquela autoindulgência, aquela recompensa, dopamina, né? Como às vezes aparece como um estilo de vida sensato. Eu estou participando de determinado comportamento, estilo de consumo, porque aqui que está o bom estilo de vida. É como o pessoal diz na internet, né? O lifestyle. Aqui é o meu lifestyle, né? O Walter deve começar a conhecer o termo que eu vou falar agora. É aesthetic, né? Aqui eu vou ser aesthetic. Se eu tiver esse padrão aqui de vida. Ou seja, muitas vezes o consumismo, ele se apresenta como conquista, se apresenta como cuidado da família, como um investimento pessoal. E a gente tem que ter muito cuidado para que essas coisas que são boas, conquistar, sustentar as pessoas, sustentar a família, cuidado pessoal, são coisas boas, mas para que ele não seja alimentado por um desejo pecaminoso que Paulo chama de cobiça. Paulo, ele fala de algo aqui aos Colossenses e que não parece um pecado óbvio. Ele está listando uma série de pecados sexuais e ele coloca a cobiça dentro de um contexto sexual como se fosse uma espécie de poder que permite acessar determinados tipos de consumo, inclusive a facilidade de relacionamentos amorosos para atingir objetivos, né, pessoais. Mas Paulo coloca: olha, tenham cuidado, ele não vai combater falsos pecados, ele não vai combater falsas doutrinas, ele vai combater pecados, né? Tem aqui imoralidade, impureza, paixão, desejos maus, e ele vai colocar a cobiça, que às vezes a gente esquece. A cobiça que está lá nos mandamentos da lei de Deus. A cobiça que não é outra coisa senão aquilo que Paulo chama de idolatria. Interessante, né? Porque Paulo não nomina apenas como um pecado. Ele diz para mortificarmos a cobiça, que é
idolatria. E para entender como que Paulo faz isso, a gente vai ler novamente do versículo 1 ao 5, um texto que nós já conhecemos. Hoje nós não vamos fazer propriamente a exegese desse texto, porque nós já trabalhamos isso nos outros sermões, né? Colossenses 3 inteiro já é um texto que nós vimos remoendo ao longo dessa série, mas a gente quer pegar aquilo que nós já aprendemos sobre esse texto e ir ligando a essa característica da nossa geração, que é o consumismo, tá bom? Paulo começa aí no capítulo 3, versículo 1. Vamos ler todo, depois a gente vai versículo por versículo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Somente até aqui. Paulo vai listar outros pecados a partir do versículo 6, mas a gente quer pegar aqui. Veja que quando Paulo manda mortificar a carne, ele anteriormente começa o capítulo 3 apresentando algo que estabelece uma premissa. Nós fomos ressuscitados com Cristo, amém? Eu quero fazer uma oração e em seguida nós trabalhamos então do versículo 1 em diante. Vamos orar. Ó Deus, Senhor, nos socorre nessa manhã, nos ajuda, ser propício a nós, ó Deus, que somos pecadores, nos faz entender a Tua palavra e nos faz analisar a nossa vida, o nosso consumo, os nossos desejos, as nossas aspirações, que Teu Espírito Santo, que conhece o nosso íntimo muito mais do que nós poderíamos acessar com a nossa mente, possa revelar os nossos pecados, nos arrependermos e vivermos como convém aos santos, como convém ao Evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, a primeira coisa, antes de mandar mortificar a carne, Paulo estabelece a premissa, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Como é que está na tradução de vocês aí? Portanto, o comecinho. Se fostes, buscai as coisas lá do alto. Portanto, beleza, olha que bom. O começo do texto diz assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Paulo, veja, ele não está argumentando sobre a ressurreição. Ele não está querendo provar que a ressurreição é real. A ressurreição já é uma premissa, já é algo, um fato. Jesus ressuscitou. E já é também um fato. Paulo não está criando uma hipótese. Olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, ele está apontando um fundamento. Se você crê em Cristo, você ressuscitou juntamente com Ele. E se você ressuscitou com Cristo, é tudo que a minha tradução é NVI, ela traz assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, que é o ponto de Paulo, procurem as coisas que são do alto. A ressurreição é um fato consumado, a ressurreição é algo que já aconteceu, a consumação é uma nova realidade, ela entrou no mundo desde o dia que Jesus saiu daquele sepulcro, naquele domingo de manhã. Como Cristo ressuscitou e nós fomos ressuscitados com Ele, existe um padrão de vida para nós, amém? E esse padrão de vida, Paulo começa dizendo que é aquilo que é apresentado por Ele como procurar as coisas que são do alto. Já que ressuscitamos com Cristo, a nossa vida não é uma busca no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, na Shein, na AliExpress já falei? Eu devo ter falado. Mas não, a nossa busca do dia a dia, etc., ela não deve ser a nossa busca final. A busca que Paulo apresenta para nós é a busca das coisas lá do alto. Né? Aquilo que nós desejamos deve refletir a busca das coisas lá do alto. Aquilo que nós compramos, aquilo que perseguimos, deve refletir a nossa busca pelas coisas lá do alto. Porque nós ressuscitamos com Cristo, amém? O ponto
da lógica de Paulo é essa, que a ressurreição, ela não é apenas uma doutrina que nós defendemos, que nós confessamos no credo apostólico. A ressurreição é uma premissa que reorganiza toda a nossa vida. Você já pensou isso? A forma como eu compro reflete a realidade de que eu já ressuscitei com Jesus. A forma como eu consumo, ela reflete que eu sou um cidadão do céu vivendo na terra e não, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, alguém que só se preocupa com as coisas concernentes a esta vida e, portanto, eu sou um dos mais dignos de pena entre todos os pecadores, entre todos os homens. Então a pergunta de Paulo é: o que a ressurreição de Jesus tem a ver com aquilo que nós buscamos? E aí eu quero ir para um segundo ponto aqui, a partir do versículo 3, onde Paulo vai apresentar onde está a identidade do cristão. Isso já é um sermão inteiro. Você pode voltar aí nas suas anotações, entrar no YouTube da igreja, reassistir aquela pregação. Lá Paulo já estabeleceu a identidade, mas eu quero ler de novo. Eu não vou comentar, como eu falei, a nossa ideia não é fazer a exegese total desse texto, mas pegar aquilo que nós já trabalhamos com o tema do consumismo. Vamos ler o versículo 2, ele ainda está na premissa, né? Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não é só pensem nas coisas do alto, não é só procurem as coisas do alto, mas o versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas terrenas, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós já cantamos aqui a canção dos Filipenses: tudo que for verdadeiro, honesto e justo, seja isso ocupar o nosso pensamento. Agora a gente vai para o versículo 3, sobre a identidade. Onde está a nossa identidade? Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados juntamente com Ele. Ou seja, Paulo responde à indagação acerca da identidade antes de chegar à mortificação da cobiça. Antes de dizer, para não ser moralista, mortifiquem a cobiça. É um mandamento, vocês têm que mortificar a cobiça. Para não ser um moralista, ele estabelece o fundamento. Por que é que nós mortificamos a cobiça? Porque nós morremos com Cristo e a nossa vida está escondida nele. A minha identidade como cristão, ela não está nas coisas que eu compro. A minha identidade como cristão, ela está guardada, escondida em Cristo, em Deus. Amém? Paulo vai dizer, antes de mortificar a cobiça, ele vai dizer que a nossa glória um dia há de ser manifestada quando Cristo for manifestado. A minha glória não é manifestada em um Rolex. A minha glória não é manifestada em usar uma blusa falsier da Lacoste. A minha glória, ela será manifestada quando Cristo se revelar dos céus em glória. Paulo estabelece essa identidade em Cristo Jesus porque tudo aquilo que o consumismo vai nos apresentar, a resposta de antídoto do cristão deve ser: para quê? Para quê? Mas tu tem que usar roupa da grife tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para tu parecer... Pra quê? Olha, tu vai trabalhar no mundo executivo, tu tem que comprar logo um relógio de 20 mil reais, porque todo mundo vendo o teu relógio, todo mundo vai te respeitar. Pra quê? Tu vai ser corretor de imóveis, tu tem que chegar logo numa BMW, para todo mundo ver que tu sabe. Paulo estabelece a premissa da ressurreição de Cristo e a nossa, exatamente porque se Cristo ressuscitou, estamos escondidos nele, nossa glória está nele. Para que vivermos reféns de pecados, como os listados aqui, entre os quais nós estamos nos dedicando hoje à cobiça, ao consumo, à tentativa de se identificar com aquilo que nós compramos. Amém, irmãos? Pega esse versículo de novo, esse trecho, né? Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa frase não é só poesia. É tão lindo, vou tatuar nas minhas costelas. É tão lindo, né? Mas não é só isso, é um fundamento. Paulo está colocando um fundamento teológico. A vida de vocês tem um endereço. A identidade de vocês tem um endereço. Existe uma âncora na identidade de vocês, que não está nas coisas. A identidade de vocês está em Jesus Cristo. A identidade de vocês não está num acúmulo de coisas, está em Jesus.
Ela está escondida em Cristo, ela está segura em Cristo. E ela é a prova de comparação. Eu quero falar sobre comparação porque é exatamente aqui que o consumismo entra pela porta dos fundos, na nossa busca por identidade. O mundo que nós vivemos, ele oferece exatamente o oposto. Ele não oferece Cristo como a nossa identidade. Ele sempre vai apresentar coisas transitórias. O mercado, por exemplo, ele não vende produtos, ele vende identidade. Como é que é a propaganda? A propaganda não é mais trabalhando as qualidades do produto. A propaganda, ela é um conjunto de pessoas vivendo um determinado estilo de vida e o produto está ali como algo que positiva, algo que reforça, que garante aquela identidade. E você não quer comprar aquele produto, você quer parecer aquelas pessoas daquela propaganda. O carro não é transporte, o carro é quem você é. Então, quem olha para o seu carro sabe muito bem o tipo de pessoa que você é. As roupas não são coisas que cobrem o corpo, as roupas são a narrativa. Então você usa, isso aqui é o símbolo de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha como você é uma pessoa, né? Hoje você não corta mais cabelo, você faz visagismo. E aí você olha no Instagram, os marmanjos chorando porque alguém agora extraiu num corte de cabelo e de barba a essência da alma daquela pessoa. Não é só mais um corte de cabelo, é uma narrativa de vida. Um perfume não é para deixar você cheiroso. E não é nem para ser um perfume que parece com você. O perfume é o tipo de pessoa que você quer parecer ser para as outras pessoas. Meus irmãos, a publicidade entendeu há muito tempo que o ser humano ele não compra objetos, ele compra versões de si mesmo. Você não compra o objeto, você compra a pessoa que você quer ser com aquele objeto. E a pergunta que cada compra responde é exatamente quem sou eu. Por isso que Paulo, quando vai tratar sobre o antídoto da cobiça, ele vai apresentar nossa identidade. Porque talvez eu e você, muitas vezes, estamos querendo preencher buracos de identidade nas coisas que nós compramos. E Paulo está dizendo que a nossa identidade ela já está segura em Cristo Jesus. Isso não é algo de agora. Santo Agostinho, já lá no século V, Agostinho de Hipona já dizia, ele descreveu algo que nenhuma campanha de marketing até hoje conseguiu ofuscar. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. O coração humano ele tem uma sede estrutural. É uma demanda da constituição humana. Ele precisa de Deus, amém, irmãos? Todo ser humano precisa de Deus, amém? Precisa, é algo na nossa constituição. Nós somos feitos para um objeto específico. Nós somos feitos para Deus. O nosso coração precisa de Deus. Só existe algo que vai satisfazer os desejos do nosso coração completamente, que é Deus. Mas o ser humano em pecado, ele vai sempre buscar aquilo que não é Deus para preencher o seu coração e isso traz uma crise de existência e uma crise de consumo também. Porque o ser humano está sempre buscando algo novo para caber dentro daquele coração, mas que não vai trazer satisfação àquele coração. É aquilo que na filosofia, o Schopenhauer, ele chamava de o pêndulo da existência. Você demanda uma coisa, quer tanto uma coisa, e às vezes quando nós temos a coisa, entendia. Quem aqui acessa Netflix, Amazon, qualquer outro streaming, o Prime Video, sabe como é? Você é doido por aquela assinatura, assiste 1, 2 filmes, de repente você passa meia hora só procurando aquilo que você queria assistir, não encontra e tem que desligar. É tanto, igual agora está passando, quem usa o Instagram da vida, um pombo em cima de um caminhão que está carregando milho. Vocês já viram esse? Ele não sabe qual grão comer primeiro. Ele está ali, é um caminhão, uma carreta, que está sem lona em cima, está cheio de milho, e ele está
desorientado, ele está entediado, porque aquilo que ele sempre buscou, agora traz tédio quando chegou a abundância. A irmã Isabel deve lembrar, outro dia eu até brinquei, né, com aquela música do Raul Seixas, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele diz, né, que porque foi tão fácil conseguir, não foi, né? Labuta, trabalho, não na cara, mas depois que você consegue, parece que foi fácil conseguir. Agora você se pergunta, e daí? O consumo vai fazer isso. Você vai pensar que você sempre precisou comprar aquela bermuda, aquela camisa, aquele perfume, aquele carro, aquela casa, aquela coisa, mas não é aquilo onde deve estar o seu coração. Depois que você conquistar aquilo, você vai encontrar o tédio. E talvez você vai encontrar somente a próxima outra coisa que você pensa que vai satisfazer, enfim, o seu coração. Porque nós somos feitos para Deus. O nosso coração não encontra descanso enquanto não repousar em Deus. Nós compramos, nós sentimos completude por um instante e depois a insatisfação retorna. Não porque compramos a coisa errada, mas porque compramos de um lugar que nenhuma coisa pode preencher. Colocamos algo que só Deus pode preencher. Aí compramos mais. Veja, as redes sociais não criam esse pêndulo. As redes sociais, elas industrializaram esse pêndulo. Nunca, pensei comigo, nunca na história humana houve tanta oportunidade de nós compararmos as nossas vidas com as vidas de outras pessoas, não é verdade? Antigamente o ditado era assim, a grama do vizinho é mais verde. Tinha gente que não sabia nem o que era grama. A nossa cobiça era ver o Macaulay Culkin fazendo boneco de neve, e a gente, um dia eu queria ver neve. Hoje não, no Instagram, tá o tempo todo no TikTok, né? No YouTube. Comparação. E isso faz muitas vezes com que nós nos deparemos com pessoas que são sempre mais e melhor do que a gente. É difícil, meus irmãos. Por exemplo, a gente que trabalha com discipulado, que trabalha com aconselhamento, percebe quantas vezes nós encontramos, por exemplo, mães insatisfeitas, porque no Instagram vai aparecer sempre uma mãe melhor, uma dona de casa melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor. Alguém que tem um shape melhor do que o seu, uma dieta melhor do que a sua, que come melhor do que você, que tem roupas melhores do que você, que usa perfumes que você talvez nunca compre, relógios que você nunca consiga alcançar, carros que você faz pensar, meu irmão, o que é que eu estou fazendo de errado da minha vida, que eu não consigo comprar esse carro aí? Não consigo nem trocar de carro, não consigo nem... A comparação, ela está o tempo todo estampada na nossa cara. Um empresário, a casa bonita, o corpo mais trabalhado... E o que pesa mais ainda é porque, como as redes sociais são diferentes da TV, a TV muitas vezes nos mostravam pessoas que tinham um percurso, digamos assim, orientado, um empresário. Por exemplo, quem tocava, né? Quem tocava num show de talentos era alguém que tinha sido empresariado, né? Então havia uma facilidade. A rede social não. Você liga um celular, pega seu violão e toca. É imediato. As pessoas conseguem acessar as outras quase que de forma imediata. E aí se apresentam para nós, diante das telas, muitas pessoas que tiveram um ponto de partida na vida igual ou muito pior do que o nosso, e elas venceram. Você vai ver lá um empresário, eu vi outro dia, né, andando de um carro super esportivo, aí para alguém do lado, e eu não sei quem é que fala, mas uma moça fala para outra dentro do carro e fala alto, olha aí, nem que tu trabalhe a vida toda, tu vai ter um carro igual dela. Aí a moça que está dirigindo o carrão, ouve, e ela diz, vai sim, porque eu vim da pobreza. É possível. E essa frase dessa mulher não fala só com a menina dentro do carro que pensa, talvez se eu trabalhar e tal, não vou me limitar. Eu acho que é um pensamento válido. O problema é que quando chega pra gente, aqui do outro lado da tela, é que muitas vezes a gente pensa assim, égua, o que é que eu estou fazendo de errado? Que eu ainda não estou na minha Porsche.
Eu só posso ser uma pessoa muito desqualificada e burra e tola e que não soube tomar boas decisões na vida, porque eu saí do mesmo ponto de partida, ou melhor, eu era até mais um privilegiado, mas agora eu não estou ainda na minha Land Rover. Na minha casa, no Alphaville, eu ainda não moro em Miami. Eu ainda não tenho fundos imobiliários, sabe? Mas, queridos irmãos, isso é... O consumismo tentou bater na nossa porta e a gente pensa que não é, só porque a gente não está o tempo todo gastando dinheiro e fortuna em coisas. O consumismo ele chega como um peso. Só que ele encontrou uma forma de satisfazer a gente. Sabe, um mecanismo que o mercado desenvolveu, e o mercado, não estou falando sobre de forma pejorativa, ele vai ali buscando atender as demandas, o nosso anseio, né? Tem até sociólogos que vão apontar, e eu concordo, que o consumismo ele nasce antes do capitalismo, por exemplo. O capitalismo é só a ferramenta que disponibilizou bens em um volume, em uma velocidade suficientes para atender aquela demanda que já estava ali no coração. Eu precisava, mas o meio de produção não conseguia entregar. Agora eu preciso, e entrega. E hoje existe um negócio chamado achadinhos. Foi difícil trabalhar esse sermão, viu? O algoritmo do meu Instagram, do meu YouTube, foram terríveis. Ele não ouviu anticonsumismo, ele ouviu consumismo. Então toda vida que eu abria, sabe, patrocinado de e-commerce, uns 3, 4, uma lista de coisas assim para eu subir quando eu clicava ia para o aplicativo. E eu comecei a refletir, meu Deus, hoje eu como pastor não posso mais falar assim, não, veja o tempo de tela que você está no Instagram. Não, agora é veja o tempo de tela que você está no Mercado Livre. Veja o seu tempo de tela na Shein, sabe? Nessas coisas da vida aí. É o tempo de tela. Tem gente que já tem um tempo de tela maior nos sites de compra e não é um profissional de venda, é um consumidor, do que em redes sociais. Tem mais tempo aprendendo sobre um produto que quer consumir, deseja consumir, do que até mesmo nas redes sociais, que é problema também, né? Um problema é substituído por um problema muito maior. Mas uma coisa que eu comecei a perceber é que os achadinhos, eles sempre nos apresentam uma coisa que nós nem sabíamos que existia e que nós nem sabíamos que precisávamos. Você vai encontrar aquilo que você não tem, você vai encontrar aquilo que você descobriu que precisava. Né? Eu só me lembro do meu algoritmo aqui. Tanto de coisa. A última de eu vir para Ubajara foi compras. Parece que ele sabia que eu tinha que vir para casa e que eu tinha que comprar tal, reforma, não sei o que, com o neném. Achadinho. Aí você olha assim, ixi, rapaz, era exatamente isso aqui que eu precisava. Se eu tivesse isso daqui, a minha vida seria muito mais fácil. Então, esses achadinhos, muitas vezes amplificam a vantagem de compra, né? É muito vantajoso você comprar isso. Mas ele também traz um peso ao seu coração. Porque se você não aproveitar a oportunidade, parece que você ficou para trás. Era para eu ter comprado naquela Black Friday. Nunca mais na minha vida eu vou ter aquela TV. Perdi a promoção. Rapaz, chegou lá aquele cupom, 5 produtos, eu só preciso de um, os outros 4 eu vou pegar só para chegar na promoção. Não comprei. Agora nunca mais na minha vida. Never, né? Nunca mais na minha vida. E aí você pensa, não, isso não tem nada a ver com identidade não, estou comprando só o que eu preciso. O Cícero mandou para mim, né, para mim e para o Estevão, o cara de uma obra, né? E ele tinha ótimas ferramentas. A gente já assiste assim, ó, rapaz, se eu tivesse esse nível, essa furadeira, essa parafusadeira, se eu tivesse essa cunha, se eu tivesse esse negócio, esses equipamentos tudinho, eu era uma MacGyver. Tá vendo como é identidade? Eu não sou alguém que vou construir um banheiro melhor para minha família. Eu vou ser um MacGyver, eu vou ser o resolvedor de coisa. Não vai existir desafio nesse mundo que eu não vou conseguir transpor se eu não tiver esse kit de ferramentas. Não, tem nada a ver. Tem. Se eu tivesse essa blusa dessa cor, com a calça dessa cor, com o sapato dessa cor, mais esse daqui, eu teria meus looks todos organizados. Né?
esse produto, com esse produto, com esse produto, com esse produto, nem ruga passa mais no meu rosto. A skincare tá completa. Ou seja, essa identidade que o consumismo nos apresenta é carregado com uma falsa sensação de segurança. Se eu comprar isso, eu vou estar seguro. Eu vou estar seguro. Se acontecer qualquer coisa lá em casa, eu vou estar pronto. Se acontecer qualquer coisa, eu vou ter o carro certo na hora certa. Eu vou ter isso. Eu vou ter segurança, eu vou estar preparado. E se eu não estiver preparado, se eu não tiver essa coisa, eu vou estar ansioso, né? Tem muitos cristãos, meus irmãos. Muitos cristãos. Muitos de nós. Nós vivemos, e também por causa das redes sociais, num mundo em que nós percebemos que nos falta muita coisa. Às vezes eu converso com um ou outro aqui, por exemplo, falta a casa própria. Aí o que é que isso traz ao nosso coração? Estou perdendo tempo. Estou gastando dinheiro. Eu não tenho os meus móveis planejados ainda na casa. Lá em casa eu ainda não tenho o móvel tal. Eu ainda não tenho um carro do jeito que eu queria. E enquanto você não tem, você anda ansioso. Aqueles sonhos socialmente aceitáveis, desejáveis, que você ainda não realizou, fazem com que você fira a identidade que você já tem em Cristo Jesus. E a sua integridade não está mais escondida em Cristo. A sua integridade está ferida porque você não atendeu àquele padrão de consumo. Eu me percebi nisso. Por exemplo, há uns 3, 4 anos atrás, eu e a Tayane, a gente estava planejando, né, a possibilidade de comprar uma casa, etc. E a gente sempre foi contra compra de casa, assim, naquele sentido de financiar, etc. Era a nossa filosofia financeira da época, tá? Porque a gente pensava, pagar tantas casas, não sei o quê. E estava só tardando, né, a época de comprar uma casa. E alguém chegou com uma frase. O melhor tempo para comprar... Porque a gente estava procurando o melhor tempo para comprar a casa, né? E alguém chegou com essa frase aqui, irmãos, ó. O melhor tempo para comprar a casa sempre é agora. Você pensa que esse tipo de frase chegou como uma lição financeira? Melhor? Cara, realmente, porque, né, se a gente pensar, as casas sempre estão ficando mais caras, né? Os juros nunca baixam, não sei o quê. Não, chega como? Ei, tá perdendo tempo. É aquele diabinho, né? Ei, já fez uma simulação de financiamento hoje? Ei, já começou a guardar dinheiro hoje? Ei, tu tá fazendo tal coisa? Tu não tá fazendo não, tu tá errado, nunca vai dar certo. Tu vai chegar a 90 anos, não vai ter nem o dinheiro pra tua lápide, não vai ter nem a tua cova, porque tu não pagou nem o teu plano funerário ainda. Ei, sabe? Vai vir como um peso. Fui botar 2 cadeirinhas no meu carro. Aí você já pensa, vixe, esse carro tá muito apertado. Tenho que comprar um carro maior. Aí você pesquisa na internet, a frase é muito parecida. O mercado de seminovos vai ser cada vez pior. Invasão de carros chineses, né? O melhor tempo de comprar um carro híbrido elétrico chinês é agora, por causa dos impostos amorosos do futuro, né? Então, veja, sempre vai ter uma situação pior. E você pensa, cara, se eu não fizer hoje a compra, eu estou perdendo a grande oportunidade da minha vida. E como muitas vezes nós não conseguimos aproveitar essas oportunidades, ao invés de andarmos descansados, nós andamos ansiosos. Todo dia procurando a mesma coisa. Todo dia procurando a mesma coisa. Porque o nosso coração está pensando que está ficando para trás, que está perdendo o trem, né? Por último, existe uma promessa que o consumo nos traz, o consumismo nos traz para além da identidade e da segurança, que é a sensação de poder. Eu estava refletindo muito sobre isso. Como que o consumo lida com o poder? E eu creio que essa promessa de poder, ela é uma camada mais profunda da identidade e da ansiedade, porque é a vontade de domínio. Sabe, as pessoas que compram para mostrar que podem comprar.
E aqui é muito perigoso, porque isso não tem a ver só com riqueza, não. Também tem a ver com pobreza. E eu vou chegar lá. Eu compro porque posso. E eu quero poder para poder comprar mais. Então, é o consumo que tem a ver com poder. Em você estar numa situação que todo mundo vai respeitar você, todo mundo vai entender que você é alguém, porque você tem determinada coisa. Outro dia eu estava vendo um grande empresário aqui do Brasil. Vocês conhecem, né, o dono do Mix Mateus e tal? Ele anda num Gol, né? E muita gente se escandaliza. Outro dia aquele investidor brasileiro, que é o maior investidor de pessoa física do mundo, do Brasil, quer dizer, ele ganha mais de R$1 milhão de dividendos por dia, se eu não me engano. E ele anda num Tigo 2, um Sherry. Muitas pessoas que são chamados os ricos em ascensão, né? os emergentes. Eles ficam, meu Deus, como é que esse pessoal é tão simples assim? Não pode, porque dinheiro é poder. Né? O dono da Zeni, como você falou. Eu estava vendo um grande empresário que eu sigo e tal, que eu gosto das coisas que ele reflete, e ele andando num carro e esse cara está andando num Corolla Cross. O cara é multimilionário e ele anda num Corolla Cross. Eu não sou multimilionário. Será que eu preciso andar? Pensei num carro aí. Será que eu estou buscando no carro, no consumo, não só uma identidade, mas uma característica de poder? Eu posso. E quando eu posso aquilo, eu posso mais. E quando eu posso aquilo, eu não só me sinto seguro, mas eu mostro que eu controlo a minha segurança. Porque veja que muitas vezes a gente vê na internet, não é só liberdade financeira. Como conquistar a sua liberdade financeira? É como você garantir a sua liberdade financeira. É você não só ter liberdade financeira, comprar o que você precisa, que você deseja naquele momento, sem aperreio. É você se sentir no controle da sua vida financeira. Invertendo, atravessando, permeando todas as classes sociais. O executivo que compra o carro que ninguém mais pode ter. Esse carro aqui é exclusivo, você tem que ser da família tal e tal, uma herança. Mas também na pessoa que compra um relógio falso. Eu sou uma pessoa que gosta de relógio. Eu não tenho nenhum relógio caro, mas eu gosto, eu aprecio, sabe? Eu analiso, eu vejo lá como funciona e tal. Aí outro dia eu estava num local que eu vi uma pessoa que eu conhecia. E ele estava usando um relógio que eu sabia o preço, se fosse original, né? É uma marca bem cara, Patek Philippe, né? Patek Philippe. Cara, milhões de reais. Aí eu me perguntei, né? Eu tomando um café, eu só me perguntando, eu mesmo e Irene, né? Conhece um filme? Eu comigo mesmo, pensando, pra quê? Pra que eu ter um relógio? Não falso. Não tem condições. Mas às vezes a pessoa quer mostrar o quê? Poder. Eu tenho um relógio falso porque eu quero ter aquilo que eu não tenho. Não é o preço que muitas vezes importa, ou seja, é a narrativa que o objeto conta. Então, a gente tem 3 premissas aqui que o consumismo tenta trazer: identidade, segurança e poder. Mas Paulo, nesses versículos que nós lemos, nos mostra de forma bem clara que a ressurreição de Jesus já nos deu cada uma delas, amém, irmãos? Já temos identidade em Cristo, já temos segurança em Cristo Jesus, nós já temos poder, no sentido que nós já estamos no controle de Cristo Jesus. Por isso a gente pode ler de novo essa parte do versículo 5 com essa ótica. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, a avareza, a cobiça, que é idolatria. Ou seja, por que é que vocês podem mortificar? O começo do versículo, né? Pois, assim, porque vocês estão guardados em Cristo Jesus. Porque vocês estão seguros nele, porque vocês serão revelados no dia que Cristo for manifestado. Amém? É isso que Paulo está trazendo. É por causa disso, por causa de todas essas coisas, que vocês podem mortificar a cobiça.
O consumo não é ruim, irmãos. Todos nós consumimos. Nós vivemos numa realidade que nós precisamos consumir. Uma maçã que está numa planta, um fruto, uma roupa, etc. O problema não é o consumo, é esse espírito por trás do consumo, esse ímpeto por trás do consumo. Ou seja, Paulo não traz moralismo, ele traz o evangelho. Ele traz o evangelho. A ressurreição de Jesus garante para você tudo aquilo que você busca satisfazer atrás do consumo. E Paulo, ele diz algo mais. Ele não só chama a cobiça de pecado ou de fraqueza, ele chama de idolatria. E por quê? E aqui é um ponto que nós precisamos refletir muito como cristãos. Porque toda idolatria, ela é uma declaração própria e prática de entregar para você algo que somente o Criador pode entregar. E é isso que nós precisamos refletir. Nessa terceira parte, meus irmãos, é isso que nós precisamos pensar. Eu me lembro de uma vez, a gente morava em Limoeiro, e eu estava lendo um livro, faz muitos anos. O nome desse livro, em português, ele seria Cristo e o Consumismo. E num dos capítulos, um dos autores, um conjunto de autores, ele fala sobre a sensação que foi percebida, se eu não me engano, foi numa pesquisa, de satisfação, de preenchimento, de sentido que muitas pessoas sentiam quando voltavam do supermercado e enchiam a geladeira. Você vai no supermercado, faz as compras, enche a geladeira, vê a geladeira cheia e preencheu o vazio existencial. Agora, veja que cabem até hinos, os hinos idolatos. Agora você está seguro. A paz entrou na minha alma. Existe um culto, existe uma liturgia voltada ao consumo, quando nós somos consumistas. Por isso que Paulo está dizendo que a cobiça, ela não é somente um pecado. A cobiça, ela é idolatria. É quando através dos objetos, das pessoas, dos relacionamentos, daquilo que nós queremos conquistar, nós fazemos daquilo um Deus, fazendo com que aquilo entregue a nós aquilo que somente Deus deveria entregar. É por isso que nós, como crentes cristãos, nós não acreditamos que a idolatria é apenas uma estátua, que a idolatria é apenas matar alguém em altar como sacrifício para o ídolo. O ídolo é tudo aquilo que vem a ocupar dentro do nosso coração aquele espaço que estaria reservado somente a Deus. Então o ídolo não é somente o santo, etc. O ídolo pode estar dentro do seu coração sem ter estátua nenhuma. Pode estar no teu celular, pode estar no teu carrinho de compras. Pode estar na tua sensação de preenchimento quando você compra aquilo que você sempre precisou. E Paulo está dizendo para os cristãos de Colossos e para nós: você não precisa ceder ao que o pecado da cobiça, o pecado do consumismo apresenta. Porque você já tem tudo realizado na ressurreição de Jesus, amém? Amém. Paulo apresenta a cobiça como idolatria porque ela não é um pecado privado apenas, aquilo que é apenas algo meu. O consumismo, ele apresenta para todos os consumistas uma declaração de fé que é o inverso do evangelho. O consumista, ele age como se a ressurreição não tivesse acontecido. Ele age, como é o caso de Colossos, como se a ressurreição de Jesus não fosse suficiente. Então, eu ando ansioso por aquilo que eu ainda não comprei. Tá entendendo? Eu quero me completar. Eu quero ser alguém através daquilo. Ou seja, o consumismo como uma liturgia pública de idolatria. Não é só comprar demais, como a gente já viu. É uma visão de mundo que tem uma soteriologia própria, uma proposta de salvação própria. Você se salva pelo que consome. Você se completa pelo que adquire. Você se define pelo que você possui. É por isso que a teologia da prosperidade, remoldada a esses tempos, lembra que o consumismo não é algo de agora, ele vai só se adaptando, mas remoldada aos tempos de agora, o que é a prosperidade? Não é mais só ter muito dinheiro, é uma prosperidade completa. Nas igrejas da prosperidade, o que evidencia que você é crente? Você prosperar nos negócios,
você prosperar nos padrões da família tradicional brasileira, você prosperar emocionalmente, psicologicamente, sabe? Agora a gente já pode adicionar outros quesitos, né, de performance corporal, de saúde, né? O pessoal tem tudo no mesmo rosto, né? As demonizações faciais, né? Então, harmonização facial, perdão. Então, todo mundo muito parecido. Então, a esposa de um pastor, que ela faz lives e tal, e ela fazendo live, o pessoal perguntando por que ela não pintava os cabelos. Entendeu? É um padrão por aí. As esposas de pastor, as pastoras por aí, né? Menino não parece que tem 70 anos, não. Quer voltar a ter 30. O que vai restaurar não é a ressurreição. O que vai glorificar o corpo não é a ressurreição. É o consumo desse mercado estético. E se você está fora do padrão, parece que você não prospera. Você está caído. Né? Eu estava falando com o Cícero e com o Estevão outro dia que a gente estava no almoço. Eu dizendo, pessoal, vocês viram aí um negócio que repercutiu? O Henry Cavill, não sei se vocês sabem, aquele ator que fez o Superman, um dos últimos Superman que teve. Ele apareceu com cabelos brancos, rugas, um pouco, não estava no corpo que ele estava quando fez o Superman, e as manchetes era como se ele tivesse acabado. Aí eu, meu irmão, esse mundo de consumo estético, ele é louco. Porque ninguém pode ser normal. Só porque o cara tem ruga, que é natural ter ruga. Só porque o cara tá ficando com os cabelos brancos, que é natural ter cabelo branco. E só porque o cara não tá no shape de quando ele fez o Superman, porque ele de verdade, não sei se vocês sabem, não sei se o pessoal que escreve matérias jornalísticas sabe, mas ele não é o Superman de verdade. Ele é só o ator que fez o Superman. Mas só porque ele não tá no mesmo shape da época do filme, o cara tá na decadência. Aí eu brinquei com o Cícero e com o Estevão. O que é que vai sobrar pra nós? Porque se o Henry Cavill, ele tá na decadência, imagine a gente quando tiver com 60 anos. Se a gente não fizer lifting, né? Nada contra, irmãos. Pode fazer, não é pecado fazer não, tá bom? Faça, seja bem bonita. O problema é você entrar nesse padrão de consumo, que para você ser alguém respeitável, bem que se cuida, você tem que gastar. Aí eu brinquei, né? Estamos lascados, viu? Porque se o Henrique está na decadência, eu já estou decadente há anos. E eu só tenho 2026, né? 2026, né? 36, vou fazer 36 anos agora. 35, vou fazer 36. Entendeu? Coloca. Aí pronto. Você só vale o que tem. Você só vale o que tem. Você salva. Então, se você fizer tudo direito, você é salvo. E o consumismo, ele escancara esse mecanismo em situações que muitas vezes nós associaríamos a ele. Por exemplo, a pirataria. Ah, não sou consumista não, pastor. Cadê os PDF pirata no teu celular? No teu HD? Os filmes, o jogo pirata que você tem? A roupa pirata que você tem? O relógio falsificado que você tem? O tênis falsificado que você tem? Tudo isso é consumismo. Não é o consumismo de luxo por si, porque você não está comprando coisas caras, mas está escondendo dentro de você um consumismo porque você não pode aguardar o momento certo para ter as coisas. Não é nada mais do que isso. Ou, por exemplo, são os jovens, muitas vezes estão na faculdade, eu estou no primeiro emprego, e ele pensa, cara, uma blusa de determinada marca é muito cara, né? Eu vi o meu primo usando, eu vi fulano usando, e eu disse, eu quero ter, porque aquilo ali, quando eu vejo aquela pessoa com aquela blusa, eu acho que ela é tão respeitável, eu também queria ser, então eu vou procurar. Eita, mãe, mas R$700 uma camisa dessa? Ah, mas não sei quem imports na minha cidade, ou na internet, vende por 150, por 100, eu vou comprar. Você não pode esperar construir patrimônio, etc., e normalizar determinadas coisas. Você antecipa. Eu preciso ter agora. Mas o único meio de eu ter agora é pirata. O jogo, eu não vou esperar. Eu não quero ter 2 jogos no meu PlayStation. Eu preciso ter 50, 100. Então eu vou comprar a pirataria. Eu não posso esperar o filme chegar no cinema. Lembra antigamente? Eu tenho que ir lá na Praça de Fortaleza comprar o DVD pirata de um filme que ainda nem foi estreado. Lembra dessa época? Eu não posso esperar juntar um dinheirinho e comprar um DVD de R$30. Eu vou comprar 6 DVDs por R$30 lá no centro. Tudo falsificado. Aí você pensa que isso não é consumismo? É. Você está atropelando
Eu só falsifiquei um curso, professor, pastor. Eu só falsifiquei uns PDFs. Eu só comprei um Monjaro falsificado. Do Paraguai, né? O meu celular no iPhone não. 17 Pro Max não. É só uma capinha do 17 Pro Max. Aí você pensa que não é. Esse tipo de consumismo, antigamente seria o consumismo do Xing Ling, mas esse termo não é mais adequado, porque a China faz muita coisa boa, né? Muitas vezes melhores do que em outros locais, então não dá, mas é. Ei, tu gosta de qual perfume? Gosto de perfume tal. Tu sabia que aqui, ó, tu vai comprar por R$50, mas pra quê? Pra que eu preciso ter o cheiro do rico com R$50, sabe? Porque eu quero parecer rico. A questão, meus queridos irmãos, é que esse tipo de consumismo, que é só de coisas baratinhas, é o consumismo sem dinheiro. É o consumismo que apresenta a mesma urgência, o mesmo não aguardar, o mesmo desejo por uma narrativa que o objeto carrega. Só que pela via da desonestidade. Pela via, né, que livros, por exemplo, prejudicam os criadores, os trabalhadores da cadeia. O consumismo também criou a cultura do desgaste. Quem é que conserta alguma coisa hoje? Tudo vai embora. A gente joga tudo na lata do lixo. Mas isso não está só nos objetos. A nossa cultura consumista que aprendeu que nada vale o conserto, e isso é o evangelho ao contrário, né? Aprendeu que quando você tiver um problema no casamento é só você. E não é problema não. Não é desgaste. Não é uma coisa assim pavorosa não. A gente casou, mas a gente percebeu que, sabe, não era para ser. A gente casou para ser... A gente está se separando, mas porque essa é a melhor forma da gente ser feliz. A gente se separou porque ama demais, a gente falou outro dia, né? A gente se ama tanto que a gente teve que cada um seguir o seu próprio caminho. Um consumismo. Eu não vou sacrificar a minha vida por essa criança. Entrega de corpos. Pode ver aqui em Ubajá, próximo ano. Carnaval, todas, não posso dizer todas, mas algumas farmácias têm logo na frente, assim, um negócio, dizendo assim, ó, pílula do dia seguinte. Eu não vou assumir o ônus do meu consumo. Eu já tenho uma saída. A gente vive o evangelho ao contrário, mas o evangelho, ele veio para... Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho não é jogar a gente na lata do lixo e fazer uma nova criação do zero. Deus tem salvo pessoas de toda língua, tribo e nação através do seu Filho Jesus, trazendo nova vida a estas pessoas que antes estavam mortas em seus delitos e pecados. O consumismo traz uma forma de ver o mundo que é anti-evangelho. O pessoal vai para a igreja para ter o quê? O pastor hoje falou, vou ter todos os domínios do mundo. Ô glória! Meus irmãos, o pastor Josileu falou isso outro dia. É fácil encher a igreja. É fácil. Vamos. Não vamos não, tá? Tô brincando. É só retórica. Vamos fazer o teste. Começa a anunciar aí. Venha, olha, o seu negócio, não sei o que, você vai prosperar e tal. Sua vida feliz, etc. Você cresce. E tem uma coisa que isso é o contrário do evangelho. Jesus, Satanás chega para ele, olha, se dobra de mim, eu te dou todos os reinos deste mundo. Só seja leal a mim. Jesus, o evangelho de Jesus, ao contrário, Jesus, ele conquistou toda a autoridade nos céus e na terra, não pela barganha, não pela cobiça e não pela idolatria, mas só pela sua morte, pela sua ressurreição, pela obediência até a morte de cruz. A identidade dele não estava em comprar, pelo contrário, estava em rejeitar. Não quero. Vamos finalizar, meus irmãos. Paulo diz, então, eu quero só trabalhar de novo essa parte no versículo 1. Buscai as coisas que são lá do alto. O que é que isso parece na prática? Eu quero terminar com isso. Voltar a esse imperativo positivo. Portanto, já que vocês estaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Lá em Colossenses, nós aprendemos que Paulo não está pregando um tipo de ascetismo. Pelo contrário, ele é contra o ascetismo nessa carta, né?
Ele diz que ele tá comunicando claramente que é um falso evangelho, o evangelho que diz não faça, não faça, não faça. Ah, eu sou crente porque eu não bebo e nem fumo. Ah, não precisa crer em Jesus para ser crente, não, é só parar de beber e fumar. O contrário também é verdadeiro para muitas pessoas. Eu sou crente, como é que tu sabe que tu é crente? Eu prosperei. Ah, não é crer em Jesus, não, é prosperar. É sério que você está me dizendo que a evidência de que você é crente não é a pregação que teve o domingo passado, não, que é a santificação. É porque você prosperou. Essa é a evidência que você é crente? Paulo não está dizendo, não é só não cobiçar, mas ele está dizendo que nós devemos reorientar os nossos desejos, tendo algo no horizonte, buscando as coisas do alto. E com o que é que isso se parece? Como é que se parece em relação ao consumo quem busca as coisas do alto? E primeira coisa é ter o contentamento como aprendizado. Aprender a ser uma pessoa contente. Amém, irmãos? Vamos ler Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ler a partir do 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade. Perdão, estou no lugar errado. Tá aqui. Aqui mesmo, tá certo. Mas não tinha oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo porque esteja necessitado. Porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Vamos ler de novo o versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas veja, Paulo não diz que isso é algo dado pronto. Ele diz no versículo 12, no versículo 11 e no 12, pois aprendi, versículo 12, aprendi o segredo de viver contente. O contentamento tem que ser um aprendizado, amém, irmãos? O contentamento precisa ser trabalhado em nós dia após dia. Às vezes a gente tem andado descontente. Às vezes a gente tem andado insatisfeito com tudo. Porque talvez a gente esteja buscando identidade naquela coisa que ela não vai poder nos entregar. O consumismo, ele tem um antídoto no Evangelho, porque no Evangelho nós aprendemos a andar satisfeitos em Jesus. E não é satisfeito somente no vazio, não, é na abundância também. Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar satisfeito na fome ou alimentado, tendo muito ou passando necessidade. Você vai ver aí, muitas vezes, o tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Tudo o quê? Prosperar, né? Você vai conquistar, você vai ter, você vai possuir, tudo você pode naquele que lhe... Não é isso que o texto está dizendo. Você pode passar fome naquele que lhe fortalece. Você pode ter pouco naquele que lhe fortalece, porque você aprendeu a estar contente. Mas você também pode aprender a estar contente no muito naquele que lhe fortalece. Você também pode estar contente, alimentado naquele que lhe fortalece. Tudo você pode, amém, irmãos? Tudo nós podemos, mas isso nós precisamos aprender. Na abundância ou na escassez. Nenhuma é mais virtuosa do que a outra. Porque a circunstância muda, fome, alimento, pouco ou muito, mas não muda uma coisa: nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus, amém? Lembra de Jesus no deserto. Transforma essas pedras em pão. Jesus estava quantos dias em jejum? 40. Eu sempre me lembro de uma vez que eu voltei em Fortaleza, peguei o terminal da Antônio Bezerra. Eu estava morrendo de fome, irmãos. Passei o dia. Tinha muitas vezes eu ia para a faculdade só com o dia de ida e volta. Aí aquele dia que você tinha que passar o dia todo, manhã, tarde e noite. Eu voltei à noite com fome.
E eu tava com fome. E eu me lembro que às vezes quando eu passava por terminal, eu via uma coxinha que eu só pensava, como é que alguém come essa coxinha, meu irmão? Coxinha feia. Só o óleo. Naquele dia que eu voltei, aquela coxinha brilhou. O óleo tava parece sabe? Besuntando assim, ela besuntando, aí fala. Desejei um dia de fome. 40 dias, transforma essas pedras em pão, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava satisfeito em Deus. Por que ele não cedeu à tentação de transformar pedras em pão? Porque ele já estava satisfeito em... Esse é o caminho da gente do contentamento. A gente precisa aprender a estar satisfeito em Deus. Para parar de achar que vai ficar contente nas coisas que a gente um dia pode ter. E não contente naquilo que nós já temos em Cristo. Isso fala ao nosso coração ansioso, principalmente quando a gente não tem coisas que são sonhos sociais. Não tem um carro próprio, não tem um carro zero, não tem uma casa própria, não tem uma decoração em casa que planejou. Uma vez eu falei para um amigo, né? Cara, eu repeti a mesma frase que tinha me esmagado uma vez. O tempo certo para comprar uma casa sempre é o agora. Aí eu fui para casa e pensei, eu fui mundano. Eu fui mundano igual ao mundo. Porque o tempo certo de comprar a casa própria é no tempo de Deus. Amém? O tempo certo para comprar o carro zero é no tempo de Deus. O tempo certo para botar móveis planejados em casa é no tempo de Deus. De comprar aquela roupa que você sempre quis é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Nós somos crentes, irmãos. Amém? Significa que existe uma paz que enche o nosso coração quando nós pensamos nessas coisas. Exatamente porque se acontecer, glória a Deus. E se não acontecer... glória a Deus também, eu estou contente em Cristo Jesus. Não é ter que me dá integridade. Enquanto eu não tenho, eu não posso me sentir menos íntegro, menos santo, menos perfeito em Cristo Jesus, porque a minha santidade e a minha aceitação por Deus não se dá nas coisas que eu tenho, se dá em Cristo Jesus, que eu já possuo. Ele me comprou. Ele me comprou. Não tenho, né? Tem gente que não recebe pessoas em casa porque a casa não é a casa do Pinterest. Quem sabe o que é Pinterest está entendendo o que eu estou dizendo. Pequeno grupo lá em casa não pode ser, porque o pessoal vai chegar lá em casa e reparar nas coisas que eu tenho. Misericórdia, o pessoal sentar lá em casa, comer lá em casa, vir lá em casa, ver as paredes sujas das crianças, assim, os dedos, né? Aí ver que meu marido suja, limpa as costas na quina da parede. Não posso receber. Então existe um empecilho de identidade. O que as pessoas vão pensar sobre você por causa que impede a comunhão, por exemplo. Paulo está dizendo contentamento em Cristo Jesus, amém? Contentamento. E a gente não tem isso. Não tem a necessidade de estar contente nas coisas, mas em Deus. Uma segunda coisa, meus irmãos, é o domínio próprio como um testemunho. O cristão que a ressurreição formou é alguém que pode esperar, refletir e que pode perguntar: será que eu preciso disso? Será que eu preciso disso? Ou será que eu quero parecer alguém tendo isso? Né? Isso tem implicações muito concretas, irmãos. Evitar comprar coisas não planejadas, por exemplo. Né? Controlar compras por impulso. Deixar de ser fruto da última tendência. Uma coisa que eu comecei a perceber, um dia desse eu estava, não sei se você, não vou falar não, porque se você não reparou, você vai passar a reparar. Eu aprendi isso com a Dani, e com o Cícero também. Às vezes tu fala coisas que ninguém nunca pensaria, e aí depois que tu fala, as pessoas passam a pensar. Então agora, me policiar. Mas imagine alguém que nem liga para determinadas coisas de roupa, etc. E é que um dia percebeu, né? Eu vou falar, fui eu mesmo, sou eu. Uma vez eu fui dar aula, um aluno falou assim, não foi aqui. O professor só tem um sapato, é? Aí eu, Aí ele caiu de cara, porque ele pensava que eu ia responder, não, isso aqui é só do trabalho. Tem esse e tem um social, que eu vou para casamento, ou quando é ceia. Na outra igreja, às vezes, eu vou ficar social na ceia. Aqui é quente de manhã, né? Não dá. Aí Só que aí eu pensava que eu era contente. Aí eu fiquei descontente, ó. Eu voltei para casa, amor, eu só tenho um sapato. Aí eu comprei, né? Um tênis para treinar, um tênis para... pelo menos 2 para o trabalho.
O social tá lá até hoje. Aí tal, comprei. Aí eu fiquei, meu irmão, eu percebi, eu tô querendo comprar por quê, né? Só porque alguém falou, né? Alguém me abriu os olhos para coisas que eu não tinha. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu percebi um negócio. O tênis mais desejado é o que todo mundo tem mesmo. Eu é que não vou parecer todo mundo. Minha mãe disse que eu não era todo mundo. Pode perceber que muitos consumistas são iguais. É só você entrar no mesmo local que eles consomem as mesmas coisas. Vá num shopping, tá todo mundo com um tênis muito parecido, uma calça muito parecida, mesmo paleta de cores, a paleta de cores da moda, sabe? As pessoas ficam muito iguais e às vezes a gente não percebe que isso é o quê? É um impulso. A moda da época, né? A tendência está apresentando e você está comprando, né? Mudou a tendência, está apresentando, você está comprando. E você está ficando igual. Na questão da estética, é igual. Eu sou uma pessoa que transita em vários mundos, né? Então tem uma galera que eu conheço que é bem rica e tem uma galera que eu conheço que é bem pobre. Tá tudo bem, glória a Deus, é assim mesmo. Mas tem uns que eu olho assim, eu falo assim, ó, meu irmão, todo mundo tem a mesma cara, é a mesma sobrancelha do Botox, é o mesmo lábio preenchido, é tudo igual, sabe? Parece que os caras, parece que eu tô falando com os Ken. O Ken lá da Barbie? Do cara de quem? Eu chamo ele de cara de quem? Ei, cara de quem? Tudo a mesma cara. Quando eu olho no Instagram, o meu irmão virou o Ken. Aí agora tá todo mundo almejando o shape, né? Aí toma um negócio que fica tudo com as veias, os braços, tudo parecido. Aí, mas tu tá a cópia de fulano, brincando, né? Ei, tu tá imitando fulano, né? E tal. Porque nós somos padronizados no consumo. O consumismo, ele faz isso. E sabe como é que a gente freia isso? No domínio próprio. Pode ter certeza, se você tiver domínio próprio, vai ter uma época que você vai ter um tênis, voltar à situação do tênis, que não é o tênis da moda de agora. E parece que você não é igual aos outros. Porque você ainda está com tênis de 2024, no ano de 2026. E besteira, tá tudo bem. Você vai estar em 2017 com iPhone 7, com o Samsung Galaxy Flip, o Samsung Galaxy Pocket. Lembra do Pocket? De 2004 e tá tudo bem. Alguém vem entrar na sua casa e você vai estar com uma TV de 2012, 2011, 2008. Não é de 55 polegadas de 2026, mas tá tudo bem. E sabe o que é que isso vai mostrar muitas vezes? Que é impulso. Que você não está comprando por impulso. Nós não estamos pacificados iguais. Terceiro. E também a capacidade de viver sem comparação. A gente não precisa viver com comparação, amém, irmãos? Lembra disso, sempre vai aparecer alguém maior, melhor, mais rico nas redes sociais. Tá tudo bem, glória a Deus. Se alegra com quem se alegra. E por último, mordomia como vocação de novas criaturas. Nós somos mordomos da criação, amém? Estávamos mortos, participávamos da corrupção desse mundo e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos ensina que nós somos as primícias da ressurreição. Romanos capítulo 8. A criação aguarda a nossa revelação. Ela geme aguardando a nossa revelação. Então o nosso consumo ele precisa ser balizado, meus irmãos, por uma característica cristã. Isso não é agenda mundana, não. O pastor está lá na agenda mundana dos ambientalistas melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Não. O cuidado com a natureza é uma coisa bíblica. Deus colocou o homem criado no jardim para cultivar e guardar. Portanto, nós precisamos consumir perguntando se o nosso consumo expressa cuidado. Será que eu comprei realmente para melhor servir minha família? Será que eu comprei em locais justos? Eu falo justo mesmo. Será que você comprou um local que foi produzido trabalho escravo, será? Será que expressa justiça? Será que você paga o preço justo? Meu pai falando, né, que ele foi prestar um serviço e aí ele trabalha com serviço, vidraçaria. E aí a mulher chorou o preço, meu pai segurou. Serviço. Meu pai valoriza o serviço. Eu geralmente quando pago a pessoa o serviço, eu pago o que eu acho, não é o que a pessoa diz, não. Geralmente a pessoa diz é menos do que eu queria pagar. Tá aqui. Eu acho que eu aprendi isso com meu pai. Aí meu pai estava lá. Aí não é tanto. Mas está muito caro. Aí ele trabalhando, né? Depois que fechou o negócio. A mulher, esse lustre aqui foi 14 mil. Aí ele. Né? Aí é aquele meme, irmãos. Do cara que vai embora depois de prestar serviço para alguém. Né? E deu desconto. Foi embora, era 1.000, cobrou 800 porque o fulano pediu desconto. Aí o cara sai tu sai de Monark
cara sai na Mercedes, né? Então, ele chora e tu ainda deu desconto. A questão aqui da mordomia é que nós precisamos perceber se o nosso consumo ele não tira a dignidade do outro. Nós compramos materiais que, por exemplo, na época do Xing Ling, eu lembro de uma aluna que chegou um kit faca lá quando eu trabalhava em Limoeiro. Eu dava aula no curso de meio ambiente. E a minha todo contente com o kit faca dela. Aí pode negócio de faca aqui, né, tal, tem que deixar guardado dentro da mochila, tal. A pessoa eu comprei lá numa loja lá do centro. Aí eu tava de promoção. Aí quanto foi? Eu não lembro quanto foi agora, mas era como se cada faca saísse por 15 centavos. Tipo, são coisa muito barata. A mulher, tu já refletiu que talvez isso não seja só o câmbio, a moeda lá vale menos. Talvez esse metal foi extraído numa mina que está degradando a natureza. Por isso que o preço é tão barato. O pessoal que trabalhou aí, sei lá, vai que era escravo, entendeu? Não paga nem o salário das pessoas. Para justificar, ou é roubado. Né? Ou é roubado. Celular, relógio roubado. Você tem um cor roubado? Perdoados. Você vai lá para a polícia entregar seu celular. Compra cor roubada não. Tá vendo o consumo? Eu não posso ter um iPhone, mas se for roubado eu posso. Bem lembrado. Isso tira a dignidade das pessoas. Eu tenho que pensar, eu reflito a nova criação. Meu consumo não pode ampliar as injustiças sociais. Meu consumo não pode ampliar a degradação dos ecossistemas. Eu tenho que consumir expressando cuidado. Por isso, meus irmãos, eu quero finalizar lembrando, o consumismo ele é uma teologia. Ele apresenta uma religião sem Deus, sem o Deus verdadeiro. Onde você se satisfaz nas coisas que você compra. Você é aquilo que você consome, você é salvo pelo aquilo que você adquire. Você sente que o melhor sempre está no próximo lançamento. Tem uma hora que você percebe, os lançamentos não é de hoje. Você pensa que é. Hoje o lançamento não muda tanto não. Antigamente era mais revolucionário. Antigamente você talvez fosse mais apaixonado. Chegou um momento que você percebeu, cara, não muda, realmente não muda essa coisa que me chama. É porque talvez antes você achava o próximo lançamento aqui. Só que o Evangelho é quem declara quem você é, amém, irmãos? O Evangelho é que traz segurança para você. A autoridade de Cristo é quem lhe garante. Por isso que Paulo pode dizer, mortifique sua carne. Mortifique sua carne. O auge da história, meus irmãos, está em Cristo Jesus. Sempre guarde isso no seu coração. O auge da história está em Cristo Jesus. É o auge permanente. Eu gosto de carro. Aqui tem um ponto de carro, né? Em Ubajara. Veja que eu gosto de um bocado de coisa que eu não tenho, né? Misericórdia. Ou é bom, né? Talvez seja bom isso, né? Eu cheguei lá, cara, esse carro aqui... Falando pra Noa, né? Ela pensava que era o carro do Mr. Bean. Ela gosta do Mr. Bean? Era o carro do Mr. Bean. Filho, isso aqui não é o carro do Mr. Bean, não. O Mr. Bean era um Mini Cooper, né? Aí eu tal. E eu lembrando, esse carro no auge era o carro. Mas hoje ele não é mais... Ele não tá mais no seu auge, né? A gente morre trabalhando para comprar coisas que estão no auge, que é passageiro. Sendo que a gente já tem o único auge permanente da história, Jesus. Morreu, ressuscitou, foi glorificado e nunca perderá a sua glória. Será entronizado para sempre, para sempre. Amém? Ninguém supera, ninguém tira. Por isso nós não precisamos viver como consumistas. Amém? Vamos orar em seguida, vamos cear, vamos celebrar esse momento permanente também. Permanente na história da igreja aqui até que Cristo venha. Oremos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, por aquilo que temos em Ti, somos em Ti. Queremos estar satisfeitos em Ti, porque em Ti nós temos toda sorte de tesouros celestiais. Em Ti nós sabemos quem somos, nós somos quem o Senhor nos fez. Filhos Teus, amados. Somos a Tua igreja, o Teu povo. Sacerdotes. Nós somos chamados para termos dignidade naquilo que o Senhor fará por nós, mediante a ressurreição. Nós não precisamos ter um coração ansioso pelo que vamos comprar, pelo que nós vamos beber, pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos vestir, pelos negócios que nós faremos, porque nós já queremos estar satisfeitos em Ti, ó Deus.
Nos faz analisar, Pai, naquilo que temos pecado, naquilo que tem tirado nosso sono, nosso sossego, que tem nos feito nos ver de forma distorcida. Nos faz enxergar a partir do Teu Evangelho, Deus. Abençoa a Tua igreja aqui, ó Deus. Que sejamos felizes no que o Senhor tem nos dado e não infelizes naquilo que nós não temos. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos desfrutado momentos de alegria aqui nessa igreja, no simples e também no elegante. Nós temos transitado entre mundos que têm nos permitido ser alegres, porque nossa alegria não está nas coisas, está em Ti. Podemos estar nos locais mais simples e podemos nos alegrar com os irmãos também que estão nos locais mais simples, porque a nossa alegria está em Ti. Podemos desfrutar das coisas deste mundo, das exuberâncias, sem entregar nosso coração a elas, louvando a Ti como o doador das coisas. Obrigado, Deus. Desenvolve no nosso coração essa satisfação plena, até o dia que nós encontraremos aquilo que nós buscamos, que é a Tua face. Amém.